Bom, Sueli, voltando do nosso cafezinho, vou perguntar uma coisa para você. A criança nasce, não sabe nem o que é medo. Ela é livre, leve, solta. Aí os pais começam a induzir as coisinhas, pequenas coisas na cabeça da criança. Liberdade, o que é, até onde você pode ir, o não. O não é um medo, Sueli? Ou ele causa um medo? Não entendi. Quando a criança fica assim, não, 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 Fica não. falando não para a criança? Isso não pode, isso você não vai. Fica ensinando a ter medo. Isso é perigoso. Porque você não vai fazer isso, você vai acontecer você vai isso. Cair, né? Não corre que você vai cair. Não necessariamente que vai cair. Só que a criança que escuta, que os pais manipulam, essa criança começa a ficar com medo. Assim, aquela criança que é muito podada, ela vai se retraindo. Vai se retraindo. E vai colocando aquele escudo na frente. Cresce uma criança... uma pessoa insegura. O que é uma pessoa insegura? É uma pessoa medrosa? É uma pessoa medrosa. Certo. Tá? A pessoa que é insegura, ela não tem segurança nela mesma. Né? Então, você morre de medo, você deixa de fazer coisas que você não se permite, de coisas que você até deseja, mas tem uma coisa dentro de você que te bloqueia, você tem muito medo. Você sabe que você falou uma coisa, me lembrou. É aquela coisa de... Principalmente acontece em criança. Você vai dar uma comida, ela nunca provou. Eu não gosto. Eu não quero, porque só de olhar ela já fica já tem um receio. Mas não provou, que nem você falou. A pessoa tem medo, põe bloqueio de coisas que ela não provou ainda. Hoje os pediatras já falam, né? Quando você dá um alimento para uma criança, você tem que considerar que ela pode não estar num bom dia de humor, do estômago, do intestino, do paladar. Então, você só considera que a criança realmente não gosta de um alimento depois que você der para ela experimentar 10 vezes. Certo. Tá? Porque num dia você oferece, ela não quer, está indisposta, aquilo, sabe? No outro dia você dá, ela aceita, ela gosta, né? Mas sem dúvida nenhuma, os medos, eles são originários dos nossos pais. Alguma coisa os pais ensinam, como eu falei, ensina a atravessar a rua, tá? Tem que escovar o dente porque tem que ter medo de ter cárie. Então, o que os pais falam? Tem medo de ter bichinho no dente, o bichinho vai comer seu dente. Então, os pais induzem a um medo para se cuidar, né? Esses medos que são necessários, beleza, tranquilo. Só que os pais passam os medos deles. Tá? Então, é uma coisa, tipo, eu lembro na minha época que tinha uma coisa assim, a mulher tinha que casar. Né? Se não casou, começa a ficar solteirona, começa a levar uns títulos e tal. Então, assim, eu sou da época que eu tive que aprender a bordar, eu tive que aprender a costurar, sabe? Porque, assim, o caminho era o casamento, tá? E quando eu falei de fazer uma faculdade, eu fui a primeira pessoa na minha família a fazer uma faculdade, e meus pais falaram, mas tem certeza que você quer? Você vai casar? Vai casar, não precisa, né? Você falou uma coisa, me lembrou, porque na época em casa, mulher fazia o terceiro colegial, fazia curso normal. Eu fiz. O curso normal era magistério. Parou ali e acabou. O máximo era ser professora. Tá de bom tamanho, né? Sim. E eu sempre fui muito atirada, fui de falar muito, e os meus pais, que medo do que iam falar de mim. Eles morriam de medo, porque eu falava muito, então eu conversava muito. Então você é muito atirada, e era muito engraçado, porque o atirada era falar, era me expressar. Porque a mulher eles ficavam preocupados com medo. Qual era o medo deles? De serem julgados péssimos pais. Que coisa, Sueli. Tá? E óbvio que eles não tinham consciência disso. A Sueli, a gente tem que tomar cuidado, amor, porque a Sueli não vai achar o marido, porque ela é muito, o homem vai ficar com medo dela. Eu escutava da minha mãe, você vai mandar no seu marido. Coitado desse homem. Se for um banana. Tá? E assim, era o medo deles. Então, eu tenho que entender que eles têm esse medo é uma razão. Então, assim, esse bando de homens e mulheres, né, que não casam, que não têm o emprego que querem, que não ganham o quanto querem, que não viajam o quanto querem, que medos que estão por trás de vocês. O que está impedindo? Toda vez que você não realiza um sonho, que você não faz alguma coisa, é porque tem medo atrás de você. E tem que olhar. Aí entra a coisa, como você trabalha o medo? Com a ação, com a atitude. Você tem que enfrentar, você tem que experimentar fazer uma coisa diferente.
Aquela historinha. Você tem uma receita de bolo de laranja. Você faz sempre bolo de laranja, você gosta. Um dia você fala assim, quero comer bolo de chocolate. Adianta você pegar a receita do bolo de laranja, fazer e ficar na frente do forno torcendo para sair um bolo de chocolate? Não vai sair! Tem que ter atitude, tem que enfrentar esse medo. E você teve nisso quando você foi fazer essa viagem. Sim. Você foi se preparando, moveu a temperatura, para não chegar e falar assim, nossa, eu fiz tudo errado, minha mala. Não, você foi se preparando. Na linguagem, os passeios. Eu ia para uma moeda diferente que não era dólar. Qual era o melhor programa? Então, hoje tem alguns bancos que são americanos, você põe dinheiro lá, você resgata com cartão. Então vai, conversa com pessoas que já fizeram isso, para saber como que eu ia lidar com isso. Né? Que nem uma coisa, eu ia ficar trocando de cidade, de lugares. Não posso ir com muita mala. Certo. Porque eu vou estar sozinha para carregar. Sueli, uma dica de viagem para não ter medo. Já que você falou assim, nada a ver com o nosso programa, mas foi legal falar. Pessoa que vai viajar tem mania de querer levar trocentas bagagens, né, Sueli? Então, a pergunta é para quê? Né? Não é? Assim, eu vou viajar para conhecer ou para desfilar? Exatamente. Nessa viagem que eu decidi com pouca bagagem, então eu estava preparada que se fizesse um tempo muito diferente do que eu estava prevendo, se acontecesse, eu ia comprar roupa. Certo. Não levei roupa para trocar todos os dias. Eu fiquei viajando 21 dias. Tá? Não levei roupa para 21 dias. Eu falei, ou eu lavo, ou eu compro. Perfeito. Tá? E fui me virando e me organizando, porque eu falei, o carregar um monte de mala ia ser um problema grande. Porque você vai querer trazer algumas coisas também. Então, mas assim, eu tenho só 2 mãos, né? Como que eu vou trazer um monte de mala, tal? Não dá. Então, você vai se organizando para o lugar que você vai, com quem você vai falar. Então, organizar, sei lá, reservar hotel, fazer tudo isso e saber que imprevistos acontecem. Com certeza. Tá? A gente olha para aquilo e por que isso está acontecendo comigo? Né? Quantas vezes, assim, um monte de gente fica parado frente a um medo, tá? Fica paralisado e aí não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. 99,9% das pessoas sabem o que tem que fazer. Sabe. Mas elas têm medo de errar. E aí paralisa e não sabe o que faz. E não anda, né? Então, assim, tem que enfrentar. Você falou da questão da viagem, né? Eu amo viajar. Sim. Tá? Fiquei alguns anos não viajando muito. Porque eu fiquei viúva do primeiro casamento, depois casei de novo, depois me separei. Aí eu não tinha companhia. Passou 2, 3 anos, eu falei, gente, há quanto tempo que eu não viajo? Né? Sabe, eu amo viajar, isso está me fazendo falta. Aí você fala com uma amiga, você fala com um amigo, você fala com uma prima, você fala com uma filha, a pessoa não tem tempo, não tem dinheiro, tá? Tem a família, tudo. Falei, eu estava dependendo de uma companhia para poder viajar. E eu me dei conta que eu estava com medo de viajar sozinha. Então, a primeira viagem, eu não fui para tão longe. Sim. Me preparei horrores. Eu lembro assim que eu reservei um hotel que tinha de tudo para fazer dentro do hotel, porque eu falei, se eu ficar com muito medo, eu fico dentro do hotel e curto o hotel. Porque eu achei que eu ia ficar... Que viagem maravilhosa. Tá? Eu fui para o Chile, Santiago e tal, e eu cheguei lá, e cheguei à noite, aí já jantei, fui dormir e tal, no dia seguinte acordei, fui tomar café, vamos pôr o pé na rua. Voltei 10 horas da noite. Mas que mulher roeirinha, perna, passeei, fiz de tudo. Eu falei, gente, não tem por que ter medo. Agora, antes de eu ir, como tinha sido minha primeira viagem sozinha, eu escutei de pai, de filha, de mãe. Aí você tem certeza que você vai viajar sozinha? E se acontecer alguma coisa? E se isso? Quer dizer, as pessoas têm medo e elas tentavam transferir para mim. O medo delas. O medo delas. E como se elas fossem responsáveis disso. Não é? Eu não iria. Nossa, pensa bem que olha... Então, eu escutei um monte disso e essa história de Santiago, de ter ido, eu conto para um monte de gente. Então, um monte de gente fica paralisado. Deixa de viajar, deixa de passear, deixa de fazer as coisas por conta de um medo que nem ela sabe exatamente o que é. Né? Mas e se acontecer alguma coisa errada? Tá? E se pode acontecer aqui, dentro da sua casa? Você pode levar um escorregão e cair dentro da sua casa. Mas a vontade foi maior, não foi, Sueli? Então,
A grande dificuldade é olhar para a sua vontade. Tá? O que você quer? Então, assim, a gente aprende na sociedade que a gente tem que ter dinheiro, tem que casar, ter filhos, ter uma família, tá? Que você tem que estar sempre no mundo social, que você tem que fazer coisas. Essa realidade é para algumas pessoas. Algumas pessoas realmente são felizes fazendo isso, mas outras não. E aí elas seguem um caminho com medo de sair fora do que a sociedade prega, tá? E elas vivem insatisfeitas, porque elas têm medo de desapontar a sociedade. Sabe? Se meu vizinho não gostar mais de mim, problema dele. dane-se. Tá? Tem um monte de gente, né? A gente tem ideias diferentes a respeito de coisas, né? Se você olha para o seu vizinho e ele tem um carro top, ele adora carro, o carro dele é sempre o máximo, mas a geladeira dele está sempre meio vazia. É uma escolha dele. Com certeza. Tá? Você pode não ligar tanto para carro e ter um carrinho que anda, que não dá problema, né? Mas não é novo e tal. Mas a sua geladeira está cheia, sei lá, de vinhos importados, de queijos, porque você adora. Quem está errado e quem está certo? Não tem certo e errado. É aquilo que me faz feliz. É como eu quero gastar o meu dinheiro, é como eu quero gastar o meu tempo, é como eu quero gastar a minha energia. E o medo principal das pessoas, tá? É de serem elas mesmas, porque elas serão julgadas. Você me lembrou uma coisa aqui, que teve uma época que a gente trabalhava em Manaus, e tudo muito simples, sabe, assim, aí conversando, eles tinham um termo engraçado assim, não, doutor, a gente não está preocupado em enricar, não era nem enriquecer, em enricar, a gente gosta de viver bem, eu vou viver, vou aproveitar, vou sair, vou passear, vou viajar, vou comer bem, eu vou levar a vida tranquila, porque quem vem atrás de mim vai fazer a mesma coisa. Então a gente não está preocupado em querer deixar para o outro, se bem que a gente tem uma cultura de querer deixar para os filhos, mas eu achei muito interessante esse. Não sei se é por causa da mistura de indígena com alguma coisa diferente, eles tinham um pensamento muito assim, viver, viver e viver. E o que você faz é viver, né, Sueli? Exatamente. É viver do jeito que eu gosto, como eu quero, sabe? A hora que eu quero. O medo você deixa para os vizinhos. Não, assim, a nossa liberdade é a coisa mais preciosa que a gente tem. Certo. Tá? Se você não dá valor para a sua liberdade, se você não prioriza isso, você vai ser infeliz. Não tem jeito de ser diferente. Ô, Sueli, eu acho que nosso horarinho ali já está chegando no finalzinho. E vamos marcar um outro programa para a gente falar? Porque o Iago falou, conversando com ele, falou assim, falar um programa, só que vai ser um meio pesado, falar sobre um pouco de depressão. Pode ser. A gente vai começar a falar de medo, depressão, depois vamos falar das alegrias, da viver, do bem-estar, ou vamos fazer o seguinte, vamos falar de viver bem e depois a gente faz uma depressão. Ou luto. Olha, gente, tem aí luto, depressão. Quando a gente fala em luto, foi muito engraçado a gente. Sueli, só explana, o que seria o luto? É uma perda, é saber administrar uma perda. Porque o pessoal tem mania de falar que luto é quando perdeu uma pessoa. Uma pessoa, não. O luto é perca de qualquer coisa. É uma perda que você não sabe administrar. O e agora, vem por não a gente está ficando em luto porque a gente está perdendo o nosso horarinho, está encerrando. Ah, não, pelo amor de Deus. Isso não é luto, não. Bom, gente, é com bem-estar que a gente está se despedindo. Sim. Né? Sim. E com a Sueli, uma coisa muito engraçada, a gente já gravou outros programas, a gente vai pincela aqui, daqui a pouco está aqui, daqui a pouco está voltando de novo. Eu queria falar, provavelmente vai ter meus contatos aí na tela ou aí embaixo, na descrição do vídeo. Assim, podem me mandar perguntas, questionamentos. Eu vejo que o pessoal está começando a querer entender o que é mentoria e ainda tem dúvidas e acha que mentoria é só para grandes empresários, que é uma coisa elitizada. Não, é para você aprender a administrar, né? Essa facilidade que eu tenho e que eu consegui administrar a minha liberdade, eu quero ensinar isso para as pessoas. Então, fala uma coisa. Você antigamente era palestrante, hoje você é mentora. Isso. A diferença? Não, o palestrante dá palestras, é que ele o vai mundo lá, corporativo das palestras senta-se lá e você chega tanto. e fala.
Eu sou muito... Gostou, não gostou, é aquilo. Na mentoria, eu trato a pessoa como indivíduo. Individualidade. Né? Então, eu comemoro com ela. Tá? Eu fico Certo. feliz com o sucesso dela. Eu tenho esse retorno. Então, isso para mim é muito prazeroso. Eu gosto disso. Ó, então a Sueli vai estar fazendo aqui, nem bate-papo, né? Vai ser sempre uma mentoria, né, Sueli? Gente, beijão no coração de vocês. Até o próximo.